Alô, 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 alô. Muito boa tarde. Tudo bem? Conseguem me ver bem, ouvir bem? Sim, vamos chegando. Deixem-me só ver aqui no Facebook. Pois é, voltamos às lives da semana. Esta semana, uma sexta-feira, mas tenho a certeza que vai ser uma live importante, que vos vai abrir aqui um pouco a ideia do que é isto de podermos ser, de facto, terapeutas de shiatsu medicina. Este é o tema da live. Quem é que eu sou? Eu sou a Bárbara Couto, ando aqui nas redes sociais, a ensinar a levar a cura até ti, a autocura, levar a cura à tua família. Eu tenho esta grande missão, um curador por família, e aos pacientes, claro, e hoje o foco vai ser mais aqui nesta parte de como é que nos podemos profissionalizar e ter uma profissão que é rentável, uma profissão que nos permite ter também liberdade mais de tempo e hoje vamos aqui desvendar alguns segredos sobre isto. Então vocês sabem que durante vários anos da minha vida eu não me dedicava às terapias, eu fui advogada durante 7 anos e foi extremamente importante eu fazer aquilo que eu chamo uma transição de carreira. Ou seja, eu para deixar a advocacia eu tive que fazer um plano, tá? E o que eu vejo é que muitas pessoas têm uma ideia que realmente não estão bem ou queriam mudar de profissão, mas nunca se sentaram para planear como fazer essa transição de carreira. E como eu venho da área do direito e de facto sou bastante estruturada e faço muitos Exceis da vida, para mim seria impensável fazer uma formação em que estou a ensinar uma profissão sem também ensinar isto que hoje aqui vou dar assim um cheirinho daquilo que eu dou na minha formação, tá? E, portanto, é para mim essencial quem já fez essa transição dar isso, dar essas competências nas suas formações. Ao contrário dos cursos habituais de terapias holísticas, de facto, a minha formação tem esta salvaguarda porque toda a gente merece, pode realmente ter a profissão de shiatsu medicina como uma profissão ou em paralelo ou então mesmo deixar a sua profissão atual e dedicar-se a isto tal e qual como eu fiz. E eu vou explicar aqui alguns passos que eu acho muito importantes. Primeiro, lembrar que realmente as terapias holísticas estão a subir mais de 20% ao ano, a procura destas terapias holísticas. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas não estão satisfeitas com o sistema da medicina convencional, ou seja, muitas pessoas queixam-se que, de facto, quando vão ao médico, aos centros de saúde, etc., às enfermeiras, etc., há toda uma cultura de dar medicamentos para os problemas das pessoas. E eu não tenho nada, absolutamente nada contra os medicamentos. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, os medicamentos eles vão tapar sintomas. Ou seja, imaginem, eu estou cheia de dores, de enxaquecas, dores de cabeça. E eu vou ao médico e o médico é que me vai dar um remédio para as enxaquecas, para eu não ter dores de cabeça. Só que não a medicina, esta medicina convencional, esta médica, à partida, não me vai perguntar e nem sequer vai ter interesse em qual será a causa desta minha dor de cabeça. Está bem? Então, o que é que os médicos e os profissionais de saúde estão a fazer? Estão a tapar sintomas. E o que é que acontece muitas vezes? Eu até me posso livrar destas enxaquecas, destas dores de cabeça, mas depois vai-se manifestar de outra forma aquele problema. Aqui o shiatsu medicina e toda a medicina oriental, que tem mais de 4.000 anos, o que faz é, ok, eu estou a manifestar um sintoma, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, insónias, tudo que o meu corpo está a manifestar tem uma causa raiz. E a medicina oriental procura ir a essa causa para resolver na base. Ok? Portanto, o que é muito importante aqui vocês entenderem é que de facto há muita procura destas terapias, porque de facto as pessoas sentem que estão a curar desde a raiz, desde a base, e não só pôr pensos rápidos, como eu costumo dizer,
Mas porquê que então não se formam tantos terapeutas e não há mais pessoas a exercerem só alguma terapia holística? Hoje vamos falar do shiatsu de medicina. Pois bem, eu vou contar a primeira razão. A primeira razão, e eu vou-vos contar a minha experiência, quando lá atrás fui tirar o meu primeiro curso de shiatsu, ninguém me chamou a atenção para o facto de que eu só iria conseguir ser uma grande profissional, reconhecida, segura, principalmente com segurança, se eu soubesse praticar na minha própria autocura, se eu soubesse curar a minha própria vida. Isto é fundamental. Porquê? Porque nós somos seres humanos, todos, ok? Então o que é que eu vejo muitos profissionais que tiram um curso, 2, 3, 10 cursos, às vezes há terapeutas que são certificados uma série de coisas, mas não vão para o campo de batalha, não vão para o terreno, porque eles não sabem praticar a autocura. Eles não entendem que estão cheios de uma série de crenças sobre eles próprios, que não vão conseguir, que não são capazes, que são insuficientes, e como não aplicam a terapia que vão estudar a si mesmos, eles não têm ferramentas que lhes permitam dissolver e ultrapassar essas crenças que todos temos, ok? Não é a Bárbara que não tem, não, é toda a gente, a humanidade tem este tipo de condicionamento, ok? Mas a terapia que eu vou aplicar aos outros, ela deveria ser em primeira linha aplicada no próprio terapeuta. Tem que haver uma grande preocupação pela cura do próprio terapeuta. E este é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que realmente nós podemos ser terapeutas de shiatsu medicina, mas sim, isto é verdade, se investirmos e nos responsabilizarmos, esta palavra é muito importante, sermos responsáveis pela nossa própria autocura, tá? Depois, a segunda coisa que é mesmo muito importante para sermos realmente profissionais, sérios, honestos, reconhecidos, é mesmo importante que nós tenhamos um plano, como eu disse, o Excel da vida. E neste Excel, o que é que nós temos primeiro que apontar? Isto parece uma coisa muito básica, mas acreditem que eu vejo muitos terapeutas que não fazem e não entendem que aquilo que não é mentalizado e projetado nas suas agendas não acontece. Então, o que é que eu fazia? Eu abria a minha agenda. Então, este plano é muito simples. A abrir a agenda semanal, olhar para a agenda semanal, imaginem, se querem dar consultas em part-time, porem na agenda qual é o horário que estão a trabalhar no emprego principal. Então, imaginem, eu trabalho, vamos supor, das 9 às 5h30, 6. Colocar nessa agenda, esse horário está fechado, ok? Eu ainda tenho uma profissão que me dá um X ao fim do mês, mas eu quero, como part-time, ser terapeuta de shiatsu medicina. Então, quais são as horas que eu na minha agenda vou disponibilizar e dizer ao universo e abrir ao universo, ok, eu estou disponível nestas horas para dar terapia? Quais são essas horas? Então, colocar uma cor diferente na agenda. Eu lembro-me quando comecei, punha 5 terapias por semana e nos horários exatamente que eu queria dar. Então, imaginem que eu estou neste part-time, que só tenho os finais de tarde e, por exemplo, o sábado de manhã, então quero dar 5 terapias por semana e vou colocar, então, das 6 às 7h30 essa terapia, ou das 5h30 às 7 essa terapia, ok? Então, pôr uma cor diferente, abrir espaço, não só na agenda, mas acima de tudo no coração e esse espaço mental. E vocês perguntam, oh Bárbara, mas será que isto é realmente importante? Não duvidem da importância disto, porque aquilo que eu não visualizo, aquilo que eu não abro espaço na minha agenda, geralmente não acontece, não vai acontecer, tá bem? Portanto, este ponto de colocar essa intenção de preencher aquele espaço na agenda é de extrema importância.
Quem está a querer apostar mais forte, porque realmente já não aguenta o trabalho onde está, quer mesmo mudar, fazer uma mudança radical na sua profissão, vai ter que colocar mais horas, porque imaginem, 5 terapias por semana, como eu estava a fazer em part-time, dá uma média de 700 euros mensais extra. Porquê? Porque eu costumo dizer que a média de uma terapia shiatsu é de 35 euros. Claro que eu cobro bastante mais do que isso, mas esta é a média que os meus terapeutas e alunos recebem por terapia. Portanto, 5 vezes por semana vai dar mensalmente 700 euros de renda extra. Mas estes 700 euros podem não ser suficientes se eu quero realmente mudar de trabalho. Está bem? Então, aqui eu tenho que ter atenção e eu vou-vos dar aqui mais esta dica, que eu vou ter que fazer uma aposta muito maior na divulgação para, em vez de 5 pessoas por semana, eu passar a ter 15 pessoas por semana. Vamos imaginar, ok? Era a média da consultas que eu dava semanalmente, era 15, tá? 12, 15, às vezes 20, tá? Portanto, mesmo assim, estamos a falar em poucas horas, em comparação a um emprego de 40 horas semanais, está bem? Mas, assim, cheguei a dar 15, 20 consultas por semana. E, portanto, façam lá as vossas contas, realmente era uma profissão bastante rentável. E continua a ser, não é? Só que eu agora, o que é que eu faço? Como eu estou a ensinar mais a estes meus alunos a levarem a cura a outros, eu dou menos terapias semanalmente para me dedicar também aos meus cursos e aos meus alunos e a formar estes terapeutas. Então, esta coisa que é mesmo importante de eu me expor para conseguir angariar mais e mais pacientes é muito importante. E um erro crasso que eu vejo muita gente a cometer é: ok, tiro uma formação e vou abrir então para as redes sociais que eu estou a dar esta terapia, tá? E eu vou contar o que é que eu fiz e que aconselho toda a gente a fazer, toda a gente que está nesta área das terapias. Quando eu abro uma página de Facebook ou Instagram, a imagem que tem que aparecer é da minha cara, do meu rosto, da minha expressão. E vocês perguntam assim, mas porquê, Bárbara? Eu tenho um logotipo tão bonito, eu pensei que era muito mais profissional colocar um logotipo. Vejam bem, gente, nós conectamos com pessoas, com rostos. E eu não me conecto com um logotipo, por mais lindo, por mais maravilhoso que ele seja. Tá bem? Então, e eu só vou ter com alguém que eu não conheço por indicação direta. Ok? Então, numa rede social, quanto mais as pessoas sentirem a vossa energia, quanto mais souberem quem vocês são, mais elas vão ter confiança para marcarem uma terapia com vocês. E eu vejo este erro que é crasso em muita gente que até é boa terapeuta, mas depois coloca um logotipo, por mais bonito que seja, e esconde-se, literalmente esconde-se atrás destes logotipos e muitas vezes lá está, aqui está mais uma vez crenças ligadas à sua imagem, crenças ligadas ao que os outros vão pensar ou dizer. É por isso que na minha formação nós vamos dissolvendo estas crenças para que as pessoas cada vez mais sintam como que é importantíssimo, ou seja, eu ao mostrar-me estou a permitir que o outro seja curado. É quase um egoísmo se eu não o fizer. Eu vou me estar a esconder porquê? O que é que importa realmente? O que é que os outros vão pensar? Vai sempre haver alguém que vai criticar. Vocês têm essa noção, não têm? Há muita gente que fala para não estar calado. Geralmente os que falam são aqueles que não se mostram. Portanto, é muito fácil criticar, dizer, ela veio e falou e não sei. Geralmente estas pessoas não fazem nada em termos de redes sociais, nem divulgam nada, nem se mostram nada. Portanto, para elas, lá está, são os treinadores de bancada, como eu costumo dizer. Né? Tipo, criticam os outros, mas não calçaram nunca este... Eu recebo críticas construtivas com muita facilidade, até agradeço. Mas de quem são essas críticas construtivas? Geralmente tem que ser de alguém que está a fazer algo muito semelhante ao que eu estou a fazer. Não de uma pessoa que nunca fez nada, nem nunca está no campo de batalha, como eu costumo dizer. Tá bem? Portanto, é muito fácil eu criticar se eu nunca passei por aquilo.
eu recebo sim de bom agrado que me critiquem, mas pessoas que estão a fazer algo semelhante e que dizem, olha, podias fazer mais desta maneira, olha, eu acho que podias, percebem? Fazer de outra forma isto, mas que elas tenham um saber de experiência feito. Então, aqui muito importante lembrarem-se que não vale a pena vocês criarem páginas profissionais escondendo o vosso rosto, escondendo a vossa voz. Isto é, nós, então, principalmente as mulheres, nós tiraram-nos a voz. Então, nós temos muito esta ferida do coletivo. Nós estamos muito incomodadas de falarmos a nossa verdade, porque temos medo de ser criticadas, temos medo de ser julgadas. Mas é muito importante, do outro lado, que sintam que nós sabemos comunicar, sintam a nossa energia da palavra, na forma como nos expressamos, tá? Portanto, ai Bárbara, mas eu sou tímida, não vou conseguir. Acreditem que eu não nasci também a expor-me desta maneira, mas eu penso assim, se aquilo que eu estou a dizer é alinhado com a minha verdade do coração, eu sei que as primeiras vezes eu gaguejava, atrapalhava, me sentia-me insegura, e tudo isto é normal, porque nós só com a repetição é que vamos melhorando. Mas, de facto, se eu quero fazer disto uma profissão extremamente rentável, que venham a mim cada vez mais pessoas, eu tenho que me afastar daquela voz que me diz tu não és suficientemente criativa, expressiva, tu não és suficientemente clara no teu raciocínio. Eu tenho que afastar esta voz e fazer mesmo com medo, está bem? Então pode ser uma mensagem, um áudio só, se eu não quiser estar assim a falar, pode ser só um áudio com uma imagem bonita, mas essencialmente uma foto vossa, porque a vossa cara, a vossa expressão diz muito à pessoa. É muito importante que, em vez de os benefícios da terapia, só assim, grossos, não é? Como eu vejo muita gente, tira 1000 terapias e põe lá todas as terapias que dá e os benefícios desta e desta. Mas as pessoas não percebem nada das terapias holísticas. O que é que elas querem? Elas querem conectar-se com o terapeuta e saber se o terapeuta lhes vai resolver algum problema. Tá? Então, o que é muito importante é o que é que eu posso ajudar-te a resolver. Então, geralmente, as pessoas querem ver resolvido o quê? Questões de ansiedade, questões de insónia, doenças crónicas, autoimunes, percebem? Então, não adianta de nada desenvolver para o meu possível paciente ali o rol dos benefícios das 1000 terapias que eu tirei, mas antes encontrar uma terapia que seja a terapia mãe e que a pessoa saiba o que é que aquela terapia resolve, porque os pacientes o que querem é resultados e isso o Shiatsu Medicina dá resultados. As pessoas procuram-nos e saem com, de facto, o seu problema resolvido, ok? Portanto, espero que tenha ficado claro e que quem está aí ainda escondido atrás dos seus logotipos e a falar sobre a terapia, montes de programações sobre as terapias, as pessoas não querem tanto saber disso, mas mais o que é que vocês pensam, quem vocês são. Então eu no início da minha carreira como terapeuta de Shiatsu Medicina, eu um dia na semana fazia uma publicação muito pessoal, muito sobre mim, sobre aquilo que eu pensava, os livros que eu lia, os insights que eu ia tendo sobre a vida, questões mais genéricas, mas muito pessoal. A segunda publicação que eu fazia, e vejam, só fazia 2 publicações semanais, era sobre a terapia Shiatsu, na altura só Shiatsu, agora Shiatsu Medicina, está bem? Portanto, fazia uma publicação, digamos assim, mais técnica, tá? Mas sempre constância nestas publicações. As pessoas já sabiam que eu às terças e quintas publicava primeiro sobre mim, alguma coisa mais pessoal, e depois alguma coisa sobre o Shiatsu. E foi assim anos e anos, porque eu sentia que assim as pessoas se iam aproximando de mim, sabiam quem eu era, do que é que eu estava a falar, e sim, mais tarde ou mais cedo poderiam lembrar-se de mim para, de facto, eu poder ajudá-las nas suas próprias curas, está bem? Deixem-me ver aqui no Facebook, alguém que a Liliana a dizer que criticam para... ok. Isso.
Deixem-me ver aqui. O que é que eu vos queria dizer mais? Alguém tem alguma questão? Estava assim. Tinha aqui só. Então, muita gente ainda tem esta ideia, e eu também recebo algumas pessoas com esta questão. Ai, Bárbara, mas será que eu tenho que ter um curso superior e que preciso fazer uma formação superior? Principalmente das pessoas que já têm formações universitárias. Então, vem muita gente com esta dúvida e com este questionamento. Eu, muito sinceramente, eu quando fiz a minha transição de carreira, eu tirei Direito, né? Estudei 5 anos, fiz a Ordem dos Advogados, exerci há 7 anos e eu ponderei assim rapidamente, ou seja, rapidamente passou-me esta ideia, mas pensei em fazer Medicina Tradicional Chinesa, que é um curso que tem 4 anos. Só que eu estava grávida da minha filha Clara e eu tenho um filho de 6 anos e uma filha de 11, vai fazer 12 anos. Então, naquela altura, eu agora reconheço que era a minha insegurança que me fazia acreditar que eu só tendo uma formação superior é que eu teria capacidade para atender os outros. Ou seja, eu ainda vejo muito isto, as pessoas escudam-se, querem muito estas garantias das universidades ou de cursos muito longos, etc., quando nas terapias holísticas, e isto é mesmo real, acreditem em mim, eu preciso é de muita praticidade, eu preciso muito de saber de experiência feita. Então, eu acho que é por isso que as pessoas até andam de curso em curso, porque no fundo elas não se querem confrontar com o momento em que têm que entrar em ação. As pessoas escudam-se na formação, querem fazer cursos muito longos, até formação profissional e universitária. Eu tenho, por exemplo, uma aluna minha que me disse: não, eu agora preciso é de tirar o curso de Psicologia, porque só quando eu for psicóloga também, além de terapeuta de Shiatsu Medicina, é que eu vou atender. Claro que no mundo ideal, eu, por exemplo, teria tirado Fisioterapia, poderia ser uma boa aliança, Psicologia poderia ser uma boa aliança, Medicina Tradicional Chinesa poderia ser uma boa aliança, Osteopatia, ou seja, estes cursos todos que são mais complexos e que exigem 4, 5 anos de formação, no mundo ideal seria isto que eu iria fazer, porque eu sou formada em Direito, tá? Portanto, uma coisa que não é área médica, que não tem uma relação direta. Mas eu sou há 12 anos terapeuta e sinto-me extremamente segura. Já curei muitas pessoas e nunca me faltaram pacientes. Porquê? Porque realmente eu prescindi de ter esta formação mais, digamos, formal, de uma universidade, por exemplo. Porquê? Porque eu fui logo para o terreno, fui logo atender. E se eu pudesse escolher agora entre uma formação em fisioterapia, psicologia ou o que seja para complementar, eu não iria fazer essa formação. Porquê? Porque se eu tivesse que optar entre fazer uma formação dessas e estar a dar consultas, 1000 vezes estar a dar consultas, porque é esta prática que faz com que eu hoje consiga ensinar o meu método. Não eu ter ido para uma universidade, estar a meter aqui montes de teorias, porque ainda por cima a maioria destes cursos, infelizmente, está feito de uma forma muito pouco prática, ou seja, é abrir-nos a cabeça e meter para lá uma montanha de livros e de informação. Então, uma carreira muito mais voltada para a prática vai ajudar a que o terapeuta se sinta mais confiante, que sinta que realmente pode entregar resultados aos seus pacientes. Faz sentido isto? Ou seja, hoje em dia eu criei este método que forma terapeutas em 4 meses e que eles estão aptos a irem de facto atender pessoas, porque é neste atendimento que eles vão ganhar muita confiança, que vão ganhar de facto segurança naquilo que estão a fazer. Porquê? Porque são os próprios pacientes que vão dando feedback e é nesta mãos na massa, nesta praticidade, em estar a dar consultas, que eles vão crescer como terapeutas. Não é nenhuma formação teórica que podia demorar
3, 4 anos a fazer que eles vão ganhar essa segurança. Isso é um engano, isso é mentira. Se vocês estão a contar essa mentira a vocês próprios, acreditem, porque eu tenho esta experiência e vejo outras pessoas que quiseram enverdar, lá está. Não, eu vou fazer um curso de 4 anos ou vou para uma universidade, etc. E só depois é que eu estou pronta. E estas pessoas não evoluíram nem um décimo daquilo que eu evoluí como profissional. Eu já ajudei centenas e centenas de pessoas e estas pessoas possivelmente até têm os cursos nas gavetas. Faz sentido? Porque são os nossos pacientes que nos dão a segurança. É a prática terapêutica que nos faz crescer. Não um saber teórico. Claro que vocês perguntam, Bárbara, então não é importante ter uma base teórica reconhecida? Claro que sim. É por isso que eu dou essa formação que é séria, essa formação que tem, claro, a base até mais aprofundada da medicina tradicional chinesa. Mas ela é direcionada para um tipo de diagnóstico. E não é eu estar aqui a dar uma montanha de coisas que demoraria 1, 2, 3, 4 anos para vocês saberem e depois, só no fim, é que eu teria aptidão para atender. Não, os meus alunos começam a atender nas suas próprias casas. E é isto que faz com que os terapeutas depois sintam muita segurança. Porque eles começam a atender com os seus filhos, com os seus maridos, com os seus pais. E então, crescem enquanto terapeutas da família. Por isso é que eu tenho também esta missão. Um curador por família. Faz sentido? Sim. Que a Liliana está a perguntar... está a perguntar, quando sentimos depressão em baixo, o que fazer para puxar lá para cima? Liliana, tens que ir aqui ao meu conteúdo do YouTube. Eu tenho aqui vários conteúdos que te podem ajudar, está bem? Eu sei que tu querias ter entrado no curso Natural Alquimista, que começou ontem, mas vocês sabem que eu todas as semanas estou aqui, por isso há muitas lives gratuitas. Eu ofereço mesmo muita coisa para vocês praticarem na vossa própria autocura. Hoje não é esse o tema, hoje o tema é se realmente nós podemos ser terapeutas associados de medicina. Então, na prática, como é que se processa para sermos profissionais? Tirar uma formação que seja reconhecida, que nos dê a parte teórica, sim, uma base científica séria, mas que nos dê, acima de tudo, bases para irmos para a prática, para conseguirmos começar a dar terapias. E como os meus alunos têm logo começar a dar terapias nas suas famílias, muito rapidamente evoluem para fora das suas famílias e conseguem dar terapias aos seus pacientes e cobrar um valor justo por isso, tá? Depois dei aqui várias técnicas para aumentar esse número de pacientes, mas aquilo que eu vos queria dizer é, nunca bloqueiem na crença da insuficiência. A Bárbara é que tem um dom, ou são os alunos XPTO que conseguem ser terapeutas. Não, eu tenho montes de alunos meus que foram para as minhas formações pela autocura, mas eu digo isto e é mesmo verdade, eu quando começo na autocura e começo a sentir as modificações em mim, eu começo a transbordar essa cura, então é quase obrigatório eu ter que levar essa cura aos outros, está bem? Portanto, é natural, é um processo que acaba por acontecer naturalmente. Portanto, eu espero que vocês tenham entendido com esta live que isto não é só para alguns, mas que com um bom planeamento e com um bom acompanhamento, sim, é possível vocês terem uma renda extra de mais de 700 euros mensais ou terem um ordenado que é muito mais alto do que os normais aí, que estão hoje em dia a serem infelizmente oferecidos, por volta de 900, 1000 euros. Portanto, vocês muito facilmente conseguem um ordenado maior do que este se
que seguirem de facto um planeamento estratégico real e que seja consistente, não é? Pronto, então eu vou abrir aqui um Facebook de qualquer maneira, um Instagram de qualquer maneira e vou lançar aqui coisas de qualquer maneira, vou esperar que venham os pacientes. Não, não é assim, está bem? Mas de facto com o acompanhamento, com a comunidade certa, é possível e não é só para alguns, é para toda a gente que de facto tem vontade, que tem uma vontade de ajudar os outros, essencialmente, e que quer fazer, de facto, quer estar ao serviço do outro, enquanto também sente que a sua profissão é uma missão de vida, um propósito maior do que si próprio. Espero que tenha feito sentido esta live, que vos tenha ajudado a desmistificar uma série de coisas e que vos ajude a ir para o campo de batalha, porque é só aí que a magia acontece. Ou seja, abram-se a dar terapia aos outros, não se escudem atrás de inseguranças e de medos, porque acreditem que vai sempre haver alguém que diz mal, mas muita gente vai dizer bem e vão sentir que de facto estão a trabalhar, mas que é mais do que trabalho, que é um propósito, que é uma verdadeira missão de vida. Um beijinho muito grande, deixem as vossas dúvidas se tiverem a ver esta live gravada, está bem? Mas podem sim deixar dúvidas se tiverem a ver a gravação, que eu irei responder com toda a certeza. Um beijinho a todos e um bom fim de semana. Fiquem bem, beijinhos!